Nossos repórteres mostram como foi a emocionante cerimônia de despedida de Jesse Koss no crematório Vaticano, em Balneário Camboriú. Realizada na Grande Florianópolis, a primeira cirurgia bariátrica de Santa Catarina com o uso do robô mais avançado do mundo. Loja de armas é arrombada em Joinville e bandidos levam mais de 80 armas de fogo. Polícia Militar apreende 250 quilos de maconha em Garuva, no norte do estado. E veja também, no esporte, Avaí empata com São Paulo e chega ao quarto jogo sem vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa a semana com a primeira cirurgia bariátrica na Grande Florianópolis com o uso de um robô especial. O procedimento ocorreu neste fim de semana no Imperial Hospital de Caridade, aqui na capital. A cirurgia utilizou o robô Versius, considerado o mais avançado do mundo. A primeira paciente a passar pela técnica foi a Ida, de 38 anos de idade, moradora da cidade de Ituporanga. Nicolas é o cirurgião bariátrico responsável pelo procedimento. O médico conta que a utilização do robô trouxe uma série de vantagens para a cirurgia, que foi minimamente invasiva, com menos dor e tempo de internação após a operação. A cirurgia robótica, a gente tem uma precisão muito melhor comparado com a laparoscopia. A gente consegue uma aproximação de até 20 vezes. O paciente ele vai ter uma recuperação muito melhor no pós. Devido a essa aproximação, vai ter menos dano tecidual, a gente consegue preservar mais as estruturas e com isso a recuperação do paciente é muito melhor, né? No dia seguinte... O pioneirismo tornou-se uma marca da família do cirurgião. 26 anos atrás, o pai do médico, Nicolau Cruel, foi o primeiro profissional a realizar uma cirurgia bariátrica em Santa Catarina. Meu pai foi o primeiro a fazer uma gastroplastia no estado, né, há 26 anos. Via aberta, e eu tive a honra de ser o primeiro por via robótica. Testar é a maneira mais eficaz para manter controlada a Covid-19. Na capital, a saída para o aumento nos casos tem sido ampliar a disponibilidade de testes para a doença. Florianópolis tem hoje quase 3.000 casos ativos de Covid-19 e milhares de suspeitos aguardando o resultado dos testes. A capital continua testando em grande escala. No mês de abril, foram mais de 17.500 testes. Em maio, cerca de 25.000 pacientes foram testados. Quanto mais a gente testa, mais pessoas positivas a gente vai descobrir. Isso significa que a gente tem uma alta circulação do vírus ainda dentro do município. Durante a semana, são realizados em média 1.000 testes por dia em toda a rede de saúde de Florianópolis. Nos fins de semana, essa testagem reduz um pouco, mas ainda assim a positividade continua alta, em média 20%. Ou seja, a cada 5 pacientes testados, 1 dá positivo. Hoje no município, todas as unidades de saúde elas realizam testes e a gente tem os 4 centros de testagem realizando testes nos pacientes sintomáticos, que são encaminhados pelas unidades de saúde, UPAs, ou pelo Alô Saúde, nos pacientes que são contatos de caso positivo, seguindo o protocolo que deve se testar 5 dias após o último contato, mesmo sem sintomas, e os pacientes assintomáticos, que estão querendo saber, conhecer o seu estado, se pode ter ou não Covid. O teste é fundamental para isolar pessoas que estejam contaminadas e transmitindo o vírus. Essa é a única maneira de controlar a doença. Os testes continuam sendo realizados em todas as unidades de saúde da capital e também nos centros de testagem, na Passarela Nego Querido, no estádio do Avaí e do Laboratório Municipal Lamuf, no Estreito. A recomendação do uso de máscara em ambientes fechados com aglomeração ou em qualquer sinal da doença continua valendo. A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi liberada para toda a população. Qualquer pessoa, a partir de 6 meses de idade, pode procurar um posto de saúde e se imunizar. A Secretaria Estadual de Saúde ressalta que uma elevada cobertura vacinal pode reduzir a sobrecarga dos serviços de saúde provocada pelos casos de síndrome respiratória aguda grave. A campanha de vacinação contra a gripe teve início no dia 4 de abril e deve seguir até o dia 24 deste mês. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques desta segunda-feira com a Paloma Totti. Olá, Paloma.
Olá, aqui estão alguns destaques do Jornal da Band desta segunda-feira. Prefeitura de São Paulo anuncia primeiras internações involuntárias de dependentes de crack. Mercado de trabalho gera quase 200 mil empregos com carteira em abril. Polícia Federal é acionada após sumiço de jornalista inglês e de ativista brasileiro na Amazônia. Primeiro turista espacial brasileiro volta para casa depois da aventura fora da Terra. Isso e muito mais em detalhes daqui a pouquinho às 7h20. A gente te espera. Vamos falar agora de emprego por aqui. Santa Catarina fechou em azul o mês de abril. Fechou no azul, não é? O mês de abril. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, que é o CAGED. Aqui no telão os dados, vamos conferir. Olha só, em abril houve o registro então de 118.400 admissões, 111.162 demissões. Saldo positivo de 7.238 vagas formais de trabalho, alta de 0,31%. Esse saldo positivo foi o terceiro melhor entre os estados brasileiros. Vamos ver agora o acumulado de 2022. 4 primeiros meses registraram quase 550 mil admissões, um pouco mais de 482 mil demissões, saldo positivo de quase 67 mil postos de trabalho, alta de 2,96%, mais uma vez o terceiro melhor resultado do país, atrás apenas de São Paulo e de Minas Gerais. Agora o desempenho por setores. Vamos ver o desempenho por setores em abril. Uma vez a geração de emprego formal aqui no estado foi o setor de serviços, com 6.359 vagas abertas. A construção civil veio logo atrás, 1.887, já um pouco mais para baixo, né? O comércio, 1.105, e quem foi na contramão e encerrou abril com o fechamento de postos de trabalho foi a indústria, que fechou 884 vagas com carteira assinada. A segunda-feira foi marcada por muita emoção na cerimônia de despedida de Jesse Koss. Centenas de pessoas estiveram em Balneário Camboriú, litoral norte do estado, para dar o último adeus ao jovem que, junto com o cão de estimação, o Churastei, emocionou todo um país. Muita emoção desde cedo aqui em Balneário Camboriú, região norte do estado de Santa Catarina, no velório de Jesse Koss, que fez sucesso nas redes sociais, viajando por toda a América, a bordo de um Fusca anos 78, com seu amigo inseparável, um cão da raça Golden Retriever. Muitos admiradores vieram de longe para prestar a última homenagem a Jesse e Churastei, como foi o caso de Andréia, que hospedava a dupla em São Paulo durante as viagens. A gente ficava perto, não tinha como não ficar feliz. Eles eram alegria, luz, por isso a gente tenta não ficar chorando nesse período, porque eles não merecem choro, eles merecem alegria, que eles levavam alegria para todo mundo. O Nauro, que foi um dos primeiros brasileiros a viajar de Fusca pelo mundo, ajudou Jesse no começo da aventura. Eu fico muito feliz se algum dia ele pensou em viajar por causa de mim, ele conseguiu viver em 5 anos o que muitas pessoas não vivem em 5 vidas, assim. Então, o Jesse é um exemplo, ele nunca se prostituiu para ganhar seguidores, ele foi exatamente ele, desde o primeiro dia, ele nunca mudou, aquele menino que chegou lá em casa magrinho, pedindo um conselho, ele continuou até o último dia da vida dele, sendo aquele cara verdadeiro, com caráter ilibado, assim, foi incrível ter conhecido ele. Centenas de pessoas passaram aqui para a despedida de Jesse. Muitos cachorros e crianças estavam presentes e o clima foi de comoção pela morte prematura da dupla. O velório acabou às 6 horas da tarde com a cremação do corpo de Jesse. O cão Churastei foi cremado nos Estados Unidos e ainda não chegou ao Brasil, mas a família já avisou que vai fazer uma cerimônia de despedida do cão posteriormente. O acidente trágico aconteceu no dia 23 de maio, onde o Fusca em que a dupla viajava colidiu de frente com outro carro no estado do Oregon, nos Estados Unidos, antes de conseguir chegar ao destino final, que era o Canadá. Ficou um ensinamento, sabe? Ensinou muita coisa para muita gente, né? Que muitos que abandonam o animal, que largam por falta de espaço. Emocionante, não é? Bom, as cidades de Porto Belo, litoral norte, e Presidente Castelo Branco, no oeste catarinense, já têm novos prefeitos e vice-prefeitos. Os eleitores foram às urnas neste domingo.
Em Porto Belo, Joel Orlando Lucinda, do MDB, foi eleito com 77,58% dos votos válidos. O novo prefeito assume no lugar de Emerson Stein, que deixou a prefeitura para concorrer a deputado estadual na eleição de outubro. O vice-prefeito Elias Cabral não quis assumir o lugar e voltou a ser servidor efetivo na rede estadual de ensino. Já a cidade de Presidente Castelo Branco elegeu uma prefeita. Neiva Toniello, também do MDB, venceu com 51,77% dos votos válidos. A prefeita assume após a Justiça Eleitoral cassar os diplomas de Tarcísio Seco e Ademir Toniello, condenados por oferecerem dinheiro para eleitores não votarem na eleição de 2020. Para as informações da segurança pública, o GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado, deflagrou hoje a Operação Macadame, que apura fraudes a licitações na Serra Catarinense. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nas cidades de Lages, Curitibanos, Fraiburgo e Capão Alto. As ordens foram expedidas pela 3ª Vara Criminal da comarca de Lages. A operação foi um desdobramento de investigações realizadas pelo GAECO em apoio à Promotoria de Justiça de Lages. As investigações apontam que 2 grupos empresariais do Planalto Serrano e do Meio-Oeste catarinense fraudavam licitações e utilizavam de forma indevida os benefícios previstos na lei complementar que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa. Foram apreendidos mais de R$100 mil em dinheiro, documentos e outros objetos. Os envolvidos podem responder por organização criminosa, fraude em licitações, falsidade ideológica e documental, além de crimes tributários. A Polícia Militar apreendeu neste domingo 250 quilos de maconha em Garuva, no norte do estado. A droga estava no porta-malas de um veículo, também no assoalho. O veículo vinha do Paraná. O carro foi localizado pelos policiais no centro de Garuva. O motorista tentou fugir, mas foi abordado. 3 pessoas, 2 com 21 anos e uma com 19 anos, foram presas em flagrante. E uma loja de armas foi arrombada em Joinville, norte do estado, durante o fim de semana. Mais de 80 armas de fogo foram levadas pelos criminosos. A loja fica no bairro Glória. O proprietário do estabelecimento informou aos policiais civis que fechou a loja no meio-dia de sábado e constatou o arrombamento na manhã desta segunda-feira, quando chegou para trabalhar. Foram levadas 83 armas de fogo do local. O arsenal estava dentro de um cofre com porta de aço que foi arrombado. As polícias civil e militar procuram pelos criminosos. Até o momento, ninguém foi preso. O deslocamento de uma frente fria pelo litoral do estado e uma área de baixa pressão no Rio Grande do Sul vão influenciar o tempo nesta terça-feira em Santa Catarina. Os detalhes agora da previsão no tempo. O dia vai ser instável, com céu encoberto e chuva no estado. Os maiores volumes estão previstos para ocorrer entre o Planalto e o litoral catarinense. As temperaturas vão estar amenas em todas as regiões. Na capital, mínima de 15, máxima de 19 graus. Em Joinville, variação entre 15 e 19. Em Lages, mínima de 12, máxima de 15. E em Chapecó, os termômetros variam entre 14 e 18 graus. A equipe de Rio do Sul de robótica Rio Bots foi a única representante das escolas públicas de Santa Catarina a participar da etapa nacional do torneio de robótica. O grupo contou como foi a experiência. O grupo, composto por 4 alunos e professores, realiza aulas de contraturno na escola modelo Ela Curte. Avaliamos nossa participação como positiva, pois adquirimos muitos aprendizados e viemos com muitas experiências inovadoras. Junto com o grupo, foi para São Paulo o mascotinho da equipe, que é bem representativo aqui do município. Nosso mascote é uma capivara, porque em nossa região existe muitas capivaras, então colocamos o nosso mascote como uma capivara. Os coordenadores desse grupo de alunos são os professores Diego Giacomini e Gilberto Vendramin Júnior. Para eles, o resultado alcançado foi satisfatório. Além da parte da competição, a FIRTS, ela trabalha com os pilares STEAM, que são as áreas do conhecimento. Tecnologia, ciências, arte, matemática e as engenharias. Os representantes aqui de Rio do Sul competiram em mais de uma categoria. Em uma dessas categorias, por exemplo, eles apresentaram uma solução em um projeto de inovação que foi um delivery container. Apesar de elogiados, acabaram não chegando ao pódio em nenhuma delas.
Mas o prêmio para eles foi fazer história em uma competição que é tão grandiosa. O evento ele contou com 100 equipes de robótica de todo o país. Do estado de Santa Catarina foram 6 equipes, sendo que Rio do Sul, a Rio Bots, foi a única equipe do estado sendo de escola pública. E você confere agora por aqui as notícias do esporte. A gente abre o esporte com a Série A do Campeonato Brasileiro. Na ressacada, Avaí e São Paulo ficaram no empate. O resultado não agradou a nenhuma das equipes, especialmente para o time catarinense, que se por um lado voltou a pontuar depois de 3 jogos com derrotas consecutivos, chegou ao 4º jogo consecutivo sem vitória. O time de Rogério Ceni queria mostrar porque tem o melhor ataque da Série A. A melhor oportunidade foi essa com Luciano, que estava completando 100 jogos vestindo a camisa do tricolor. Mas o Avaí conseguiu equilibrar a partida e se lançou mais para o ataque. Tentou com o Muriqui e com o Kevin, que fez o goleiro Jandrei trabalhar nessa cobrança de falta. E quando parecia que a partida ia para o intervalo no 0-0, o VAR foi acionado. Mão na bola de Arthur Chaves, pênalti para o São Paulo. Reinaldo foi para a cobrança e abriu o placar na ressacada. A segunda etapa parecia um replay do final da primeira. O time paulista no ataque e o VAR acionado mais uma vez. Dessa vez, Arthur Chaves fez falta em Luciano. E quem foi para a cobrança foi o artilheiro do Brasileirão, Caleri. Mas o atacante desperdiçou a chance de aumentar a vantagem para o São Paulo. E aos 21 minutos, Muriqui estava no lugar certo, pegou o rebote e deixou tudo igual. E a grande chance do Avaí fazer o segundo gol surgiu aos 40 minutos com o Copete, que tinha acabado de entrar. O colombiano ficou cara a cara com o goleiro São Paulino, mas mandou para fora. Após 3 rodadas, o Avaí voltou a pontuar na Série A. O Leão da Ilha buscou, foi atrás e conseguiu o empate diante do São Paulo. Porém, o sentimento do time azurra é de ter deixado escapar a vitória e a chance de se afastar ainda mais da parte de baixo da tabela. Chegamos a 25% da competição praticamente jogada. O Avaí se manteve durante todo esse primeiro período de competição atuando dessa forma, se entregando dessa forma, por mérito dos jogadores com conexão com o seu torcedor. Agora a Série B, a Chapecoense enfrentaria o Londrina nesta rodada do fim de semana, mas o jogo foi adiado pela CBF porque a delegação do time paranaense não conseguiu pousar, não conseguiu aterrissar na capital do oeste catarinense, na cidade de Chapecó, por causa do mau tempo no aeroporto Serafim Enos Bertazzo. Já Brusque e Criciúma, essas duas equipes entraram em campo no fim de semana e os resultados não foram bons não. Confira. Na Série B do Brasileiro, um fim de semana ruim para o torcedor catarinense. As equipes entraram em campo no sábado pela 9ª rodada do torneio. O Tigre jogou contra o Bahia às 4h30 na Arena Fonte Nova, em Salvador. Mais de 33 mil torcedores acompanharam Marquinhos Gabriel abrir o placar para o time. Aos 14 da etapa complementar, Davó, que entrou no intervalo, recebeu o cruzamento da esquerda e empatou de cabeça. Foi no contra-ataque, após grande jogada de Rildo pelo lado direito, que o tricolor virou o jogo. Matheus Davó subiu mais alto que todo mundo e botou o Bahia na frente aos 49 minutos da segunda etapa. Final de jogo, Bahia 2, Criciúma 1. Um pouco mais tarde, às 7 da noite, o Brusque entrou em campo no Augusto Bauer. Até então, a equipe quadricolor estava invicta em seus domínios. Diego Jardel, de pênalti aos 37 do primeiro tempo, marcou o gol que deixava o Brusque perto de seguir com a invencibilidade. O que o Brusque não contava era que sofreria a virada em 2 minutos. Aos 13 da segunda etapa, Jean Carlos bateu escanteio venenoso e na tentativa de afastar, o zagueiro Wallace Reis acabou marcando contra. E o mesmo Jean Carlos marcou lindo gol aos 15. O meia recebeu de fora da área e mandou chute forte no canto de Jordan, que nada pôde fazer. Placar final, Brusque 1, Náutico 2. O Figueirense poderia emendar pela primeira vez na Série C do Campeonato Brasileiro 4 vitórias seguidas. O time da capital catarinense até chegou perto do feito, mas o Ipiranga de Erechim surpreendeu no fim da partida. O duelo em Erechim começou quente. Com 5 minutos jogados, Oberdan marcou o primeiro do Figueirense. O jogo ficou mais movimentado no fim da primeira etapa. Aos 44, Ipiranga empatou com esse golaço de Cezinha. Mas 2 minutos depois, aos 46, Andrew foi derrubado na área. Pênalti para o Furacão. Na cobrança, o goleiro Wilson, o artilheiro do Alvinegro, colocou o Figueirense na frente mais uma vez.
E olha que se o primeiro tempo foi agitado, a etapa final não ficou para trás. Logo aos 2 minutos, Andrew fez o terceiro do Figueirense. E se engana quem pensa que o time gaúcho iria recuar. Mais um golaço do Ipiranga. Lohan não deu chances para o Wilson. E nos minutos finais da partida, aos 51, veio o que o torcedor do Figueira não esperava. O empate do Canarinho com Vitinho. Ipiranga 3, Figueirense também 3. Após 2 anos sem acontecer devido à pandemia de Covid-19, o fim de semana foi marcado pelo retorno da tradicional Festa do Divino Espírito Santo de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. A abertura oficial aconteceu no sábado com um desfile do cortejo pelas ruas do centro da cidade. Banda, trajes de gala, bandeira do Divino e, claro, ala das crianças. Tudo como manda a tradição que já atravessa séculos e que foi introduzida na região em 1748 pelos açorianos. Muito bem, você vê agora imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses, Florianópolis na tela. Chove neste momento, choveu durante toda a tarde praticamente aqui na capital do estado, temperatura de 18 graus. Em que pese essa chuva toda, pelo menos o tráfego nas pontes que fazem a conexão entre a ilha e o continente está tranquilo, sem registro de lentidão, nem de filas e nem de acidentes que compliquem a situação. Tanto para quem chega à ilha de Santa Catarina pela ponte Pedro Ivo Campos, quanto para quem deixa a ilha pela ponte Colombo Salles em direção à área continental da cidade e também a BR-101, municípios vizinhos da região aqui da capital de Santa Catarina. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no YouTube da TV BV. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. We'll be right back.